Cultivo Online, capítulo 348. Suspeitamente fácil. O pagode místico foi inaugurado? Por quê? Yuan ergueu as sobrancelhas ao ver as portas se abrirem automaticamente. Porém, não havia ninguém para recebê-los lá dentro, então por que as portas se abriram? Vamos entrar e dar uma olhada, sugeriu Yuan. E espere, Wang Xiuying se virou, agarrou e rapidamente puxou-o para longe do pagode místico. Assim que chegaram longe o suficiente, as portas do pagode místico se fecharam novamente. Não seja tão apressado, Yuan. E se for uma armadilha? Se você me perguntar, acho que é muito fácil. Não há como o pagode místico abrir tão facilmente para nós quando ninguém conseguiu abri-lo por tanto tempo. Wang Xiuying explicou a ele por que eles não deveriam entrar. Yuan assentiu depois de ouvir suas palavras. Isso faz sentido. É bastante suspeito como o lugar acabou de abrir. Isso mesmo. E se formos emboscados por armadilhas no momento em que entrarmos? Isso seria desastroso, Wang Xiuying disse. Então o que devemos fazer? Yuan perguntou a ela. Eu digo para esperarmos até que alguém entre e vejamos o que acontece. Tenho certeza de que há pessoas vindo a este lugar enquanto conversamos. Wang Xiuying respondeu. Tudo bem, podemos observá-los do céu, onde deveríamos estar seguros. Yuan concordou. O que devemos fazer enquanto isso? Eu não sei, está ficando um pouco tarde, então estou prestes a sair do dia. Também está quase na hora do jantar para mim. Assim, os dois olharam ao redor do pagode místico por mais alguns minutos antes de sair. No mundo real, Yuan disse a Meixiu, cheguei ao pagode místico. Sério, você conseguiu abri-lo? Meixiu perguntou a ele enquanto lhe dava o jantar. Sobre isso, o pagode místico abriu sozinho, mas pode ser uma armadilha, então não entramos. Espere. Você está com alguém? Meixiu ergueu as sobrancelhas. Isso mesmo, estou com Wang Xiuying agora. Eu a conheci por acaso e temos viajado juntos desde então. Entendo, Meixiu murmurou. A propósito, você é o responsável por matar os participantes? Muitos participantes foram desclassificados após serem mortos por um ataque invisível. Meixiu contou a ele sobre o caos que ocorreu fora do reino místico por causa de suas ações. Ah, sim, fui eu. Cuidei de todos quando nos aproximamos do pagode místico. Havia muitos deles, mas fiz questão de matar todos eles como o mestre da seita nos aconselhou a fazer. Então Feng Feng e Xiao Hua estavam certos sobre você ser o responsável pelos ataques. Todos os participantes saíram ilesos depois que deixaram o reino místico, certo? Yuan perguntou a ela. A única razão pela qual ele pôde matá-los tão casualmente foi porque lhe disseram que eles não morreriam dentro do reino místico. Sim, todos eles estavam bem. No entanto, alguns deles perderam alguns níveis de cultivo depois de serem mortos. Meixiu revelou isso a ele. Bem, pelo menos eles não estão feridos, Yuan disse casualmente. Em sua mente, era muito melhor perder o cultivo do que morrer, já que o cultivo pode ser restaurado com o tempo, enquanto a morte era permanente, pelo menos para os NPCs. Meixiu também não pensou muito nisso, já que ela não era uma cultivadora. Você vai jogar hoje à noite? Meixiu perguntou a ele depois do jantar. Sim, eu vou. Ok. Algum tempo depois, Yuan voltou ao jogo enquanto Meixiu dormia. Dentro do jogo, Yuan voou em direção ao céu e começou a supervisionar o pagode místico, esperando pacientemente que alguém caísse nessa armadilha. Assim que percebeu que poderia demorar um pouco até que alguém aparecesse, ele decidiu começar a praticar sua habilidade de voar no céu. Assim, Yuan passou a passar a noite inteira circulando pelo local, melhorando sua velocidade de voo e manobras aéreas. Wang Xiuying voltou ao jogo pela manhã. Bem-vindo de volta. Yuan a cumprimentou. Yuan, quando você voltou? Ela perguntou a ele. Desde ontem à noite. O quê? Você passou a noite inteira brincando? Isso não é saudável. Você sabe. Wang Xiuying meio que deu um sermão nele. Então ela perguntou. Alguém passou? Não, eu não vi ninguém. Pode levar alguns dias até que alguém. Espere, sinto uma presença não muito longe daqui. Yuan a interrompeu de repente. Sério? Então vamos nos esconder, Wang Xiuying disse. Yuan assentiu e carregou-a no ar, escondendo-se dentro das nuvens. Cerca de 15 minutos depois, uma figura se aproximou do pagode místico. Essa pessoa parece familiar por algum motivo. Yuan estreitou os olhos para esse jovem que tinha um rosto de aparência boba. Depois de ponderar por um momento, ele se lembrou de onde tinha visto essa pessoa. Ah, esse é o jogador que queria que eu mostrasse meu rosto para ele. Ele é um jogador? Wang Xiuying perguntou. Sim. Os dois continuaram observando cada movimento do jogador. O jogador primeiro olhou ao redor do pagode místico como fez quando chegou. Ao não encontrar nada de especial, o jogador parou diante da porta e começou a bater nela. No entanto, não houve resposta do pagode místico. O que está acontecendo? Por que a porta não está abrindo para ele? Wang Xiuying murmurou com uma voz confusa. Vamos esperar um pouco mais, sugeriu Yuan. Poucos minutos depois, o jogador começou a chutar a porta do Mystic Pagoda, na esperança de abri-la à força. Assim que o jogador percebeu que chutar a porta não lhe faria nenhum bem, ele começou a bater nela com a espada comum em suas mãos. Ding!
A espada ricocheteou após atingir a porta, voando para fora do alcance do jogador. Depois de recuperar a espada, o jogador tentou bater na porta novamente várias vezes. No entanto, no final, o pagode místico permaneceu ileso. Não parece que o Mystic Pagoda abrirá para ele, Wang Xiuying disse. Então não há razão para mantê-lo vivo, disse Yuan, controlando imediatamente o Stare Abyss para voar em direção ao jogador de aparência boba, criando um buraco em seu rosto um segundo depois.